Olá, mais Olá. uma parceria, hein? Mais uma parceria. Saudações, pessoal. Olá, pessoal, bem-vindos ao Bicho de Prata e ao HQ Além dos Balões. E o tema hoje, Sr. Fábio? Qual será? Qual será? Vai ser os benefícios ou não, rapidamente falando, sobre adaptações para os quadrinhos, adaptações de livros para os quadrinhos, benéfico ou não? Elas vêm se tornando muito comuns, né, nos últimos anos, com obras muito bem feitas graficamente, mas há seus pontos positivos e seus pontos a serem observados de uma forma mais crítica, né, Fábio? Exatamente. Então, confira aí, nós já vamos detalhar isso. Muito bem. Então, Marcos, vamos falar um pouquinho aí, o livro Literatura para os Quadrinhos. Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam disso, acham que quadrinhos não é literatura. Existem aqueles argumentos de que a pessoa fica preguiçosa, principalmente o jovem fica preguiçoso, ele lê no quadrinho, então não quer ler o livro. Expõe um pouco sobre isso. Bom, assim, falando sobre como se usa muito agora, né, citar essas fontes, as fontes da minha cabeça, eu entendo, Fábio, que, e isso parece que é uma ideia muito disseminada, que o quadrinho é uma porta de entrada para o hábito de leitura, né? Então é frequente as crianças começarem lendo os quadrinhos e criarem o hábito de terem um objeto na mão, né, Exato, em que ela vai passear por uma história. Num primeiro momento, quadrinhos coloridos, um universo mais infantil, depois um pouco mais juvenil, exato. e por fim um texto mais puro, sem ilustrações. Enfim, eu entendo que ler é sempre bom, né? Agora, o fenômeno do qual a gente vai falar agora, e não é tão recente, já tem alguns anos aí, está se ampliando muito, é a adaptação de obras literárias, inclusive clássicos, para formato de quadrinhos. Sim. Né? Você já conhece muitos também. Aqui no Brasil, no mundo, na verdade, esse é um fenômeno que já tem por volta de 100 anos. Começou no século passado, lá nos Estados Unidos nós tivemos aquela coleção Classic Illustrated, depois aqui no Brasil a Ebal, antiga editora Brasil América, Adolfo Aizen. Antes da Ebal ele já trouxe algo no suplemento juvenil, depois na Ebal com edições maravilhosas, então lá na década de 40 e 50, muitas adaptações, mas de clássicos da literatura, né? Agora, a coisa de 20, 30 anos, outras obras, como nós comentamos no programa anterior, obras do Lovecraft, outras obras também tiveram a sua adaptação. Então está no livro, vamos para os quadrinhos. Então é um fenômeno que ficou aqui no Brasil com a adoção no programa de livros para bibliotecas de escolas, né? Isso incentivou várias editoras, tem a Jupati, teve a Scala, tem a LPM, Companhia das Letras, várias dessas editoras, elas conseguiram colocar essas obras aí. Então, é benéfico ou não? Eu acho que sim. Não, primeiro um reparo, né, como vocês acabaram de observar, o que eu falei nos últimos anos, o Fábio sabiamente corrigiu para as últimas décadas, né? Talvez um século. Mas o que eu vejo hoje é assim, ampliação dessa tendência. E, bom, 2 pontos. Eu continuo acreditando que, sendo uma porta de entrada para o hábito de leitura, é válido. Sim. Agora, tem que levar em conta alguns aspectos. Primeiro, a qualidade da adaptação, né? Existem muitas obras condensadas e a gente convive com isso também desde sempre, e não são as obras completas, né? É uma condensação para
pegar um público mais jovem, bem mais jovem. E o quadrinho, de certa maneira, faz isso também. Né? Ele pode condensar, por quê? Porque ele tem a linguagem visual. Né? Isso economiza palavras. Né? E agora, isso substitui uma obra original? Não substitui. Mas eu vi, Fábio, que, por exemplo, existe Ulisses em quadrinhos, do James Joyce. Essa é uma obra conhecida pela sua extensão, né? 800 páginas, pela sua erudição, pelo recurso do fluxo de consciência. Você está lendo uma descrição em algum momento, sem que ninguém te avise, você entrou na cabeça do personagem e você está no cérebro dele, seguindo esse fluxo e depois sai... Enfim, muita gente não lê esse livro, o fato é esse. Exato. E existe uma adaptação em quadrinhos, então é uma possibilidade de entrar em contato com uma obra que é importante na literatura universal, sem ser preciso ler o livro, que de qualquer maneira essas pessoas não leriam. Com uma observação. Talvez pelo fato de ler a adaptação em quadrinhos, a pessoa se sinta motivada. Não, eu quero ler esse livro, que de outra maneira ela não leria. Exato. É como o Marcos falou, a literatura, o livro só texto, ele tem que descrever tudo. Absolutamente tudo. Nos quadrinhos, como acontece também no cinema, no teatro. Exato. Também. Você não precisa descrever literalmente o cenário. Você está vendo o cenário. Exato. Então você economiza páginas e palavras. Lógico, aí é a visão daquele artista, então o cenário fica naquela visão do artista, tudo bem. Quando está no livro, cada um tem a sua visão do cenário. Mas como o Marcos falou, é uma porta de entrada, que é o que o Adolfo Aizen, um dos argumentos dele também, e muitos catedráticos, ou acadêmicos, né? Acadêmicos. Catedráticos é bom. Eles falam, é uma porta de entrada, porque você pega uma obra que tem 800 páginas, você faz uma adaptação para 50, se 10% de quem leu se interessar em ler a obra completa, já é um benefício, já é um ganho. Perfeito, sem dúvida. E a ressalva é uma obra adaptada que banalize o original. Isso aí tem que ter o cuidado, claro. Mas existem adaptações muito bem feitas. Né? E sempre lembrando, é um convite à leitura que muitas vezes vai levar à leitura do original, e perfeito. E atinge um público muito mais amplo do que aquele que sente receio de pegar um livro maçudo, eu não vou ler nunca isso, e talvez leia a obra, tenha contato com o autor, com seu estilo, com uma linguagem diferente. Exatamente. Como, por exemplo, um exemplo. Né? Uivos. Vamos falar sobre este poema. Vejam que adaptação depois linda que ficou dessa obra. Este é um poema do Allen Ginsberg, publicado pela LPM aqui no Brasil. Originalmente ele é de 1956. E o que aconteceu nessa ocasião? Ele foi parar nos tribunais, Fábio. Por quê? Porque Ginsberg fazia parte da geração Beat, aquela que ficou muito notabilizada pelo On the Road, do Jack Kerouac, que é um nome talvez mais conhecido, porque foi qualificada como obscena, como antissocial. Por quê? Porque, como bom beat, o Ginsberg escreveu um poema que falava de sexo. 56, sabe? Em 56, né? Falava de sexo, começava a falar de cuidado com a natureza, começava a falar de temas que até justificaram o termo contracultura, que estava nascendo ali naquele momento com os beats, depois se expandiu com os hippies, enfim. Ele estava fazendo tudo errado para aquela época, né, que os Estados Unidos
vive essas ondas de extremo conservadorismo, como no momento atual, e ele escreveu Uivo, que é um grito da sociedade que se sente oprimida, das pessoas que não convivem com aqueles valores extremamente conservadores. Foi parar nos tribunais. Felizmente, naquele momento, Uivo foi aprovado para a leitura de todos. E está aqui numa edição da LPM, que eu gostei tanto e gosto tanto de algumas adaptações que eu acabei me rendendo quando houve a publicação da versão graphic novel, que deu cores, texturas, né? Assim, visuais. Exato. Para o poema, que é extenso e ficou belíssimo. Então esse é um ótimo exemplo de uma adaptação. Aqui eu fiz ao contrário, né? Eu gostei tanto do texto original. Exato. Que eu falei, eu vou querer ler ele em formato de graphic novel, que ficou belíssima. E enfim, esse é um tanto inverso, né? Como a gente somos amantes da literatura, eu acabei ficando com os dois, mas o Fábio tem um exemplo bem... Que vai no mesmo caminho. No mesmo caminho. Primeiro eu li, Arthur Conan Doyle, autor, criador do Sherlock Holmes. Temos aqui Os Cães de Baskerville. Vocês veem que é uma capa muito bonita, muito bem ilustrada, né? Mas, veja só, aqui é o benefício. Essa é a capa do livro, essa é a capa da HQ, tá vendo? Olha só. Mas também eu li primeiro as obras do Sherlock Holmes, dos livros do Arthur Conan Doyle, e é também um outro autor que tem várias das suas obras adaptadas para os quadrinhos. E nós temos ela aqui nessa edição da LPM. Vocês podem ver que não está mais no catálogo, é uma edição antiga, mas você acha aí em alguns sebos. Em algum sebo. Mas você tem então aqui a visão dos autores completamente aqui visualizadas. Então você também tem uma adaptação que é bem bacana, porque aqui já é um caso interessante. Se você pega uma adaptação em quadrinhos, você fala, poxa, mas Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, eu sei que esse personagem já apareceu em filme, alguma coisa. Puxa vida, tem vários outros livros. Se você achou que você ficou com mistério lendo os quadrinhos, vendo aquelas imagens, se você ler o livro, aí você vai pensar assim, poxa, mas ali eu vou ter mais, vou deixar minha imaginação fluir mais ainda. Então você tem contato com uma obra e ela te leva para conhecer o universo dos outros livros, porque não foram todos os livros do Arthur Conan Doyle ou do Sherlock Holmes que foram adaptados para quadrinhos. Mas aí você pode ler tudo do Arthur Conan Doyle porque você teve conhecimento. Existem algumas obras que, principalmente cinema, né? É engraçado quando você fala em cinema, e vários blockbusters aí são adaptações de quadrinhos. E muitas das pessoas não sabem que aquele filme veio de quadrinho. Sim, quando elas descobrem, puxa vida, então essa história, esse personagem está nos quadrinhos, então eu vou lá. Puxa, ou esse personagem Conan, ou Tarzan, vieram de livros. Sim, vamos falar deles. Vamos falar deles. Então aqui só deixamos a ver. Vieram de livros, então se você tem contato com elas no cinema ou na série de TV, veio de livro, então traz a curiosidade. Eu conheci Tarzan pelo cinema, ou Conan pelo cinema. Tive a curiosidade e tenho todos os livros originais, do primeiro original do Tarzan e o original do Conan. Então é um caminho de mão dupla. Tudo é arte, tudo leva à leitura. O interessante é o que o Marcos falou. Vamos ler. Vamos ler. Se provocou interesse pela leitura, no caso do Cão dos Baskerville, é um cão só, viu? Agora eu vou te corrigir. É verdade. É um cão, desculpa. Não vem com uma matilha. É mesmo? Eu coloquei matilha. É um cão. E não tem nenhum gato. Eu não lembro se tem gato, agora você forçou. Muito bem, fica aí. Mas o fato é que do Cão dos Baskerville você pode evoluir para as outras obras e contos. Exatamente. E os romances do Sherlock.
e do Conan Doyle, e daí para Agatha Christie, e daí o céu é o limite, sua estante é o limite e o tempo para ler. Então, mande a sua opinião. Você acha que adaptar livro para quadrinhos prejudica em algo? Mande a sua opinião para nós aqui do Bicho de Prata ou do HQ Além dos Balões. Muito bacana. Então, participe mesmo, viu? Deixe o comentário, deixe a cobrança, a crítica, compartilhe, joinha, estrelinha, inscreva-se. Bicho de Prata e no HQ Além dos Balões. É isso aí. Então, o programa fica por aqui. Fica por aqui. Hoje fica por aqui. Exato. Um abraço e até o próximo Bicho de Prata e HQ Além dos Balões. Até a próxima.